Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 2. Antes de nós lermos o texto, pergunta para o irmão do lado aí: cadê meu presente de Natal? Pergunta para ele. Custa perguntar, irmão, vai que sai alguma coisa, né? Vai que sai. Se sair é benção. Pergunta: cadê meu presente de Natal? Cadê? Fala para ele o que você gosta de presente. Gente, eu gosto de tênis, eu gosto de Bíblia, eu gosto de livro. Fique à vontade, tá? Aquilo que Deus tocar aí, fica à vontade. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Eu gostaria de pedir aos irmãos aí do telão. Eu vou citar muito versículos. O que você conseguir aí colocar no telão, por favor, tá? Para a gente ir acompanhando. Então vamos lá. Olha o que a Bíblia vai dizer. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós vamos ler juntos agora no 3, para ficar bem bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você senta dizendo glória a Deus. Glória a Jesus. Se eu pudesse, posso, claro, né? Mas se eu pudesse intitular essa mensagem, seria o Natal e o seu significado. Será uma mensagem expositiva, tá? Irmãos, o apóstolo Paulo está conversando com a igreja através de uma carta. E essa carta, nesse capítulo, nesse verso, está dizendo isso: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Quantos já ouviram esse versículo? Levanta a mão. Maravilhoso, né? Principalmente quando a pessoa quer profetizar, né? Alguma coisa na nossa vida, é sempre assim. Paulo está falando desse verso, mas como a nossa irmã Stephanie já deixou bem claro aqui, nós vamos perguntar ao texto. Perguntar o que para o texto? 3 perguntas. Primeiro, o que é que o olho não viu? Segundo, o que é que o ouvido não ouviu? E terceiro, o que é que nunca chegou à imaginação humana? O que é que Paulo está dizendo aqui? Em Gênesis capítulo 1, nós vamos fazer algumas aplicações dentro do tema do tempo que nós temos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, por favor. Você vai dar glória só no final, como sempre. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus vai criar todas as coisas. No verso 3, a Bíblia diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse haja é algo maravilhoso, porque esse haja não é uma palavra comum. Quando nós lemos João capítulo 1, verso 1 em diante, nós vamos bem saber: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha o que o texto vai dizer para nós. Diante de todas essas informações, nós entendemos que Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Gênesis capítulo 1, verso 3, quando Deus diz haja luz e houve luz, esse haja é o verbo, e o verbo é o logos de Deus. O logos de Deus é Cristo. Cristo estava no 3º verso do Gênesis. Cristo estava antes do texto chegar. Você vai ficar feliz comigo? Vamos lá, vem comigo, não desanima não. Cristo estava antes de tudo. Cristo participou da criação. Deus disse, Cristo fez, Cristo é o verbo,
e o Espírito pairava sobre a face das águas, ou seja, fazendo a manutenção de todas as coisas, como elas deveriam ser. Gênesis capítulo 1 já está falando do nosso Cristo. Cristo era o haja de Deus no Gênesis. No Êxodo, capítulo de número 13 em diante, a Bíblia vai falar de algumas pragas que são lançadas no Egito para a libertação do povo de Deus de lá. Quando essas pragas vêm todas acontecendo, obrigado querido, quando essas pragas vêm todas acontecendo, a última praga me chama a atenção, pois a última praga é a praga da morte dos primogênitos. Essa praga é um pouco diferente das demais, por quê? Porque Deus deixou claro para Moisés e para Arão, dizendo, para vocês não serem afligidos por essa praga, anjo, em algumas traduções, um anjo da morte vai passar, e todos aqueles que não estiverem com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, a morte vai entrar. Quando Deus diz isso, Deus antes, Ele dá a solução para que isso não aconteça. Qual é a solução? Ele diz assim, faz o seguinte, pega um cordeiro, mata ele, e vocês vão usar esse cordeiro para duas coisas. Primeiro, vai usar o sangue do cordeiro para ungir os umbrais das portas. Segundo, vocês vão assentar com os seus vizinhos e vão jantar, vão cear, vão comer a Páscoa do Senhor com eles, utilizando a carne do cordeiro como tal. Esse cordeiro é utilizado então, Fabinho, para que possa haver comunhão e Páscoa entre os irmãos, e o sangue é usado para que a morte não entre dentro da nossa casa. Quem é o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus é aquele que João Batista, enquanto estava batizando, ele viu na fila alguém diferente, e ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estou fazendo tipologia aqui, vem comigo. Cristo é o mesmo que traz a Páscoa e livra o seu povo da morte entrar dentro de casa, ou seja, todos aqueles que têm o sangue de Cristo em suas vidas, a morte não te alcança, pois Ele venceu a morte. Meu Deus, irmão, se não sair um aleluia com isso, não sai com mais nada. Se não sair com Cristo, irmão, eu posso pregar Abraão, posso pregar o que for. Cristo está falando para nós que o sangue dele é a única coisa que vence a morte de entrar dentro da nossa casa. A Bíblia também diz, livro de Lucas capítulo 22, verso 19, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Cristo é o cordeiro e o pão que nós comemos enquanto nós somos livres da morte. Terceira aplicação que eu gostaria de fazer, João capítulo 1, verso 29, em cima dessa segunda. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo João diz, 1 João capítulo 1, verso 7, se você não gosta de Bíblia, você vai ficar bravo comigo, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Êxodo capítulo 14, verso 16, o povo está no deserto, melhor dizendo, saindo do Egito em frente ao Mar Vermelho. Enquanto eles estão em frente ao Mar Vermelho, Moisés não sabe o que fazer. Moisés clama a Deus, e Deus, por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Então Deus dá estratégia para o mesmo Moisés. E Deus é assim, irmão, Ele dá uma cutucada na gente, mas Ele dá estratégia. Deus, Ele dá estratégia para Moisés, dizendo, o que é que você tem na mão aí? Eu tenho um cajado. Faz o seguinte, levanta esse cajado, estende a mão que o mar se abre. Moisés chega diante do Mar Vermelho, que está fechado, que não dá para eles serem livres. Vem comigo, por favor. Eles estão querendo ser livres do Egito,
E agora Moisés vai usar o cajado, o madeiro, para que o mar se abra e eles possam sair pisando em terra seca. O mesmo cajado que Moisés está usando é o mesmo cajado de Números capítulo 20, versos 7 a 11, onde diz que o povo estava bravo, reclamando. Isso quase nunca acontece, né? O povo de Deus estava bravo, reclamando, e Deus chega para eles e diz: dá estratégia. Eles estavam bravos porque não tinha água. Então Deus fala para Moisés: faz o seguinte, Moisés, pega o seu cajado, chega diante da rocha e fala com ela. Porém, Moisés está bravo, irmão, e olha que Êxodo 20 vai dizer que ele é o homem mais manso da terra. Esse homem mais manso da terra conseguiu ficar bravo com o crente. É difícil, né, ficar bravo com o crente, mas enfim, Moisés ficou bravo com o crente. Ele chegou diante da rocha e feriu aquela rocha, e assustando-nos, mas a água saiu da rocha. Esse cajado, esse madeiro feriu a rocha, e essa rocha deixou água fluir dela, saiu água dela. O que é isso, irmão? O cajado que serviu para nos libertar da escravidão é o mesmo cajado que ferirá a rocha por causa dos nossos pecados. Esse cajado é a cruz, a rocha é Cristo, e esse Cristo foi ferido por conta dos nossos pecados. A rocha foi ferida devido à reclamação, devido à murmuração, devido a muita gente falando na cabeça de Moisés, e por conta de tudo isso, a rocha foi ferida lá, e essa mesma rocha que foi ferida lá, foi ferida há 2000 anos atrás também. Mas do mesmo jeito que saiu água lá, saiu água para nós também. E é por isso que hoje nós temos uma fonte inesgotável que jorra para a vida eterna. Esse Cristo, Ele é a rocha que faz brotar essa água de dentro dele. Por isso, 1 Coríntios capítulo 10, verso 3 a 4 diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu só estou falando com vocês, irmãos, que Cristo não veio do nada. Ele é Deus. Ele sempre existiu. Não é à toa que Apocalipse, capítulo 13, verso 8, vai dizer que Ele foi morto antes da fundação do mundo. A sua mente consegue imaginar isso, irmão? Porque eu estou tentando até hoje, desde que eu me converti, a tentar entender isso aí. Como é que Ele foi morto antes da fundação do mundo? Se não tinha nem pecado ainda, Ele já tinha sido morto e nos livrado da morte. Esse mesmo Cristo é o mesmo Cristo que acontece o seguinte no deserto. Eles estão murmurando novamente, e vem enfermidade sobre eles. Deus dá estratégia e diz, essa é a última aplicação para que eu acelere. Deus dá estratégia e diz: faz o seguinte, coloque uma cruz aí e pendure uma serpente de bronze nela. Todos aqueles que passarem e olharem para a cruz com a serpente de bronze pendurado nela, serão curados de suas enfermidades. Deus disse que era só para olhar. Não sei se você pega, meu irmão. Deus disse que era para olhar. O que é olhar, irmão? É quando você presta atenção. Se qualquer um aqui prestar atenção no que Cristo fez por nós, você não desvia nunca, irmão. É só prestar atenção. É só abrir o texto e ler que Ele morreu por mim e por você. Não dá, não tem como. Então olha para a serpente de bronze lá, e você já vai ser curado. Por isso Isaías 53 vai dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia está dizendo para nós o seguinte, voltando para o primeiro versículo que nós lemos juntos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que é que Deus preparou para aqueles que o amam? Por isso nunca mais use esse texto para falar de bênção, irmão, por favor. O que é que Deus preparou para aqueles que o amam? A Bíblia vai responder. Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Escute, pelo amor de Deus, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Repete comigo, sombra. Corpo. Tudo que passou são sombras daquilo que viria. Cristo é o corpo. Você já reparou na sombra? Sombra, ela tem até o formato, mas na sombra você não vê a cor dos seus olhos. Na sombra você não consegue saber a altura exata que você tem. Na sombra você não vê com riqueza de detalhes, porque é sombra. Você não consegue examinar e saber exatamente o que é. Você vê mais ou menos, mas você não consegue ver exatamente o que é. Por quê? Porque é só uma sombra. E é isso que eu estou lendo com vocês desde o Gênesis. Várias sombras que passaram. Serpente pendurada no madeiro, sombra. Arca da aliança, sombra. Sábado, sombra. Circuncisão é sombra. Tudo que passou é sombra. Tabernáculo é sombra. Incensário é sombra. Tudo é sombra, até que o corpo apareça. Tudo aquilo que passou é só sombra, só parece mais ou menos daquilo que viria. É o que Paulo está dizendo. Ninguém vos julgue, pois são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Tudo sombra, irmão. Por isso não se prenda na sombra. Você pode ser que a gente olhe tanto para a sombra e fique tão religioso que a gente fica preso na sombra e Cristo se revelando aqui. Por isso tem gente preso na rosa ungida. Sombra, irmão. Por isso tem gente preso no óleo ungido, é sombra. Por isso tem gente preso no sábado. Não tem que guardar o sábado. Sábado é sombra. Todas as coisas que passaram são sombras. Por isso é maravilhoso, é bom lembrar da Bíblia, irmão. Você pega a sua arquinha da aliança, coloca lá na sua estante. Isso é legal, bacana, lembra? Mas não idolatra a arca da aliança, porque é só sombra. A única coisa que nós nos prostramos é diante do corpo, e o corpo é Cristo. Todo o resto é sombra. Essa sombra que viria, ela começa a manifestar apenas uma imagem ilustrativa do corpo. O corpo que viria. O que é que vem primeiro, irmão? Corpo ou sombra? É corpo. Sem corpo não tem sombra. Ó, irmão, só dessa frase aí eu já tinha dado um glória a Deus. Sem corpo não tem sombra. Vou repetir para você refletir nessa frase. Irmão, sem corpo não tem sombra. A sombra só existe porque tem corpo. Se o corpo se manifestou, eu vou ficar preso na sombra por quê? Imagina a cena. Deus Pai, o sol da justiça brilhando. Cristo encarnado diante do sol da justiça,
O que é que vai refletir na frente do corpo? Nós, dentro dessa carne humana limitada, só enxergamos a sombra, irmão. Mas aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, nem cogitou imaginar. Oh, meu Deus do céu. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos celebrando o Natal todos juntos aqui hoje. E também estamos profetizando o nosso 2025. Diante disso, eu gostaria de convidar você a não ficar tão preso na sombra assim. Porque Cristo está doido para se revelar a você, irmão. Oh, glória a Deus! Irmão, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. O que eu estou pregando é: eu fico preso no sacrifício, eu fico preso na liturgia, eu fico preso, não, porque eu tenho que ler tanto, eu tenho que orar tanto, eu tenho que guardar qual dia, eu tenho que beber que bebida, eu tenho que ouvir o que? Irmão, é tudo sombra. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o alvo, e todas as coisas derivam de Cristo. Por isso, esse corpo que se revela, ele vem diante de nós dizendo o seguinte, João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Verso 14, e o verbo se fez corpo e habitou entre nós. De Gênesis a Malaquias, sombra, irmão. De Mateus a Apocalipse, o corpo se revelou. Aí ou eu fico preso no Antigo Testamento na sombra, ou eu procuro um relacionamento com o corpo que se revelou a mim. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Ou eu fico preso a ritos, a liturgias, porque é assim, porque pode barba, porque não pode barba, porque tem que estar com o terno e com a gravata. Ou eu fico preso na sombra, irmão, ou eu ando com Jesus que já se revelou diante de mim. Você que escolhe, irmão, você que escolhe. Você que escolhe. Mas o que nós estamos dizendo aqui hoje é que no ventre de uma virgem o corpo se revelou. Obrigado. No corpo de uma virgem, ele acabou com toda a sombra e ele se apresentou. Oh, glória! Ele se apresentou diante de nós, e a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Será que alguém pegou o que eu disse aqui? Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Além do corpo se revelar e acabar com a sombra, ele disse o seguinte: sabe esse corpo que se revelou? Não deixa diante de você, não deixa atrás, não deixa do lado, põe para dentro. E ele pega o pão e diz assim, ó, tá vendo esse pão? Este é o meu corpo que é partido por vós. Sabe o que você faz com esse corpo que se revelou? Põe para dentro de você. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Tá vendo esse vinho? Esse vinho aí é meu sangue da nova aliança. Está entendendo, irmão, que Jesus não está perdido? Jesus sabe o que ele está falando. Esse corpo e esse sangue é da nova aliança. Ele está falando, para com a sombra, porque o corpo se revelou e quer entrar dentro de você. Se você ficar com a sombra, como é que você coloca para dentro? Como é que coloca a sombra para dentro? Impossível. Mas então ele se revela, e não para mostrar que ele é bom, e se fizesse não teria problema, mas é para que fosse palpável, e eu pudesse colocar para dentro de mim.
Por isso ele disse para Maria: chama ele de Emanuel. Significa Deus conosco. Quando Israel perdeu a arca da aliança, eles ficaram doidos correndo atrás da arca. Meu Deus, a arca, sem a arca não vai. Meu Deus, e agora? Correndo atrás da sombra. Mas hoje nós temos o privilégio de não ter como perder, irmão. Não tem como roubarem a arca da aliança de você. Só se você quiser deixá-la para lá. Mas se eu e você decidirmos, eu vou carregar a presença de Deus. Irmão, não tem Lula, não tem Biden, não tem Trump, não tem nada que consiga arrancar o corpo que já entrou aí. Eu não estou mais na sombra, agora eu estou nele. E ele me pede, faça isso todo mês, tá? Faça isso sempre que vocês se reunirem. O quê? Me coloca dentro de vocês. Irmão, toda vez que vocês se reunirem, tá com fome? Come em casa, tá? Não se perde, porque esse é o momento de você me colocar aí para dentro. Eu prometo que eu encerro agora. Eu escrevi uma frase aqui: o Natal só prova que o mundo não pode salvar a si mesmo. O Natal mostra que Deus criou e salvou o homem com as suas próprias mãos. Ele fez Adão com as mãos, e com a mesma mão o prego entrou para nos salvar. Ele nasceu de uma virgem, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele voltará nos buscar. Se coloca de pé, por favor, para a gente orar. Me perdoa, irmão, acelerei o máximo que dava. Fala para o irmão do seu lado aí, sai da sombra, irmão, pelo amor de Deus. Boa, é isso aí. Fala para ele, sai da sombra e põe ele para dentro. Sai da sombra e põe ele para dentro. Não, pelo amor de Deus, com voz forte, fala para ele, sai da sombra, rapaz. Sai da sombra, irmã. Pega ele e põe para dentro de você, e nós venceremos a morte com o sangue de Jesus. Só Ele para vencer a morte, irmão. Fecha os olhos no teu lugar para a gente orar. Senhor Jesus, como o Senhor é maravilhoso.